Qual o melhor fundo para quem está começando a investir? MXRF11 ou GARI11? Essa foi uma dúvida que eu recebi recentemente nas minhas redes sociais. Eu falei, cara, vou trazer esse um vídeo para a gente discutir, para a gente falar, para a gente analisar cada um dos dois fundos imobiliários e eu dar a minha visão, a minha opinião para vocês. No final das contas, eu vou dizer de maneira bem transparente, bem clara, o que eu acredito para quem está começando no mercado de fundos imobiliários, principalmente para quem está dando seu primeiro passo. Então, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai analisar cada um dos dois fundos imobiliários, contar um pouco do histórico deles e eu vou falar o que eu acredito para quem está começando no mercado. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFis. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito é bem claro, é ajudar você a investir melhor, a investir com segurança, até de fato uma estratégia. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve aqui no canal. Se inscreve porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo aqui de maneira bem prática e direta, a gente fazer uma análise do MXRF11, o queridinho no mercado de fundos imobiliários, o fundo mais famoso, o fundo mais conhecido, o fundo que tem a maior base de cotistas. Só para você ter noção, o MXRF11 ele tem mais de 1,2 milhão de cotistas. É realmente algo muito representativo, porque o mercado de fundos imobiliários hoje ele tem aproximadamente 2,7. Então quase, tá? Quase que 40% do mercado de fundos imobiliários investe no MXRF11. E por que isso acontece? Porque muita gente que está começando vai investir no fundo mais falado, no fundo mais comentado, no fundo que é o famosinho do mercado. Então, eu percebo pelo menos um padrão das pessoas que estão começando no mercado investir no MXRF11, sem saber muito bem aonde está investindo. Então, vamos começar a discutir, vamos começar a analisar aqui e vamos trazer para vocês alguns dados. Antes de mais nada, é importante contextualizar que o MXRF11 ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, é um fundo que ele investe em dívidas imobiliárias. As dívidas imobiliárias são, de fato, algo para você emprestar dinheiro para o desenvolvimento, a construção de algo. O grande problema é que tem muita gente que investe no MXRF11 e mal sabe o que é um CRI, mal sabe de fato o que é uma dívida imobiliária. Então esse é um erro que eu percebo entre os investidores, mas vamos aqui para a gente analisar na prática o MXRF11. Vem aqui para a tela do computador para a gente ver junto aqui MXRF11, para a gente contextualizar, para a gente contar. Vamos lá, turma, peguei aqui o site, o Status Invest, para a gente analisar o MXRF11. Estou falando do fundo que ele foi fundado, só para vocês terem noção, em 2012. Tá? É um fundo bem antigo no mercado de fundos imobiliários. Aí depois teve uma fusão lá com o XP Gaia, que eu lembro na época, em 2015. Depois que o fundo começou a rodar direitinho, começou a ficar bacana, ficar legal, organizar de fato, né? A gente fala aqui na Bahia organizar o baba, né? Organizar de fato ali a estrutura do fundo. E hoje ele é um fundo realmente que performa bem, entrega resultado e tá redondinho, para ser bem sincero. Ele tá pagando dividend yield nos últimos 12 meses de 12,24%, valorizou bem nos últimos dias, né? Eu digo assim, de 30 dias para cá ele valorizou na casa aqui dos 4%. E nesse momento atual ele vem sendo negociado um novo valor patrimonial. Ele vem sendo negociado com preço VP, preço valor patrimonial de 1. Então, Matheus, ele está caro? Não. Ele está barato? Também não. Ele está no preço justo. Lembrando que essa é uma métrica que é eficiente para precificar um fundo imobiliário de papel, certo? Já para fundo tijolo já não é uma métrica tão interessante não. Não precifica de maneira mais exata isso. Aí vamos lá. O fundo hoje, só para vocês terem noção, ele está com 1,2 milhão de cotistas chegando, né, a 1,3, uma coisa impressionante. Só para vocês terem noção, o segundo fundo que tem a maior base de cotistas no mercado é o XPML11, também fundo da XP. Ele tem na casa dos 600 mil, está chegando a 600 mil cotistas, ou seja, o MXRF11 tem mais do que o dobro. É impressionante. O último rendimento, o fundo vinha pagando 9 centavos por cota, aumentou recentemente os rendimentos, vem pagando agora 10 centavos por cota. Na verdade, ele voltou a pagar 10 centavos. É uma coisa pra gente trazer aqui para vocês. Na verdade, é o seguinte, ele vinha pagando 10 centavos, já de maneira bem consistente há um bom tempo. Aí ele diminuiu para 9, ficou 2 meses ou 3 meses pagando 9, pagou um 10 e aí voltou para 9 e agora paga 10 de novo. Por quê? Porque ele é um fundo de papel. O fundo de papel ele tem a variação ali dos seus resultados. E outro ponto, né? O fundo ele também investe em permutas financeiras, que é desenvolvimento imobiliário. Então, tem momentos ali que não performa, não entrega resultado. Então, o MXRF11 ele não é só um fundo de papel, é isso que as pessoas não entendem, não sabem. Ele tem fundos imobiliários, ele tem esse desenvolvimento imobiliário que é investir na construção. Então, é um fundo assim, organizadinho, redondinho, mas é um pouquinho apimentado e as pessoas não sabem disso. Mas vamos lá, vamos descer aqui. O fundo hoje, ele tem aproximadamente 4 bilhões de patrimônio líquido. É uma coisa impressionante porque, se a gente pega aqui em 2023, início de 2023, ele tinha 2,2. Aí foi crescendo, chegou no início de 24, 3,3 bi, chegando agora em 2025, né, com aproximadamente 4 bilhões. Houve essa variação aqui, principalmente
pelo esse momento dos juros, mas não só isso, tá, turma? Porque a posição de fundos imobiliários deu uma caída ali no valor patrimonial dele. É super normal, super natural esse movimento, tá? Mas mercado voltando, ele tende a subir. Vamos dar uma olhadinha no seu relatório gerencial para vocês entenderem aqui. MXRF11. Vou trazer, inclusive, aqui a rentabilidade histórica do fundo, para a gente discutir, para a gente falar aqui. Esse é o relatório gerencial e eu quero principalmente ilustrar para vocês no que o fundo investe, certo? Aqui mostra um pouco da composição do resultado, a composição do fundo como um todo, fala como é que foi, a rentabilidade, mas eu vou pegar a rentabilidade histórica, eu vou pegar aqui, calma, fiquem tranquilos. A rentabilidade histórica desde o seu início. Mas o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês isso aqui, ó. Aqui, composição do portfólio. Hoje, o MXRF11 ele tem aproximadamente 80% em CRIs, que são as dívidas imobiliárias que eu comentei. Só que ele também tem um percentual relevante em fundos imobiliários, 12%. E ele tem permutas financeiras na casa aqui dos 6,6%. Ou seja, ele é um fundo de papel, porque para ser um fundo de papel ele tem que ser... Para ser um fundo de papel ele tem que ter 2/3 da carteira ou 67% do patrimônio em dívidas. Papel ele é. Só que ele tem uma parte do relevante... Só que ele tem uma parte relevante do seu patrimônio, vamos aqui, 20%, que não é de papel, é de fato que é de... Só que ele tem uma parte relevante, que é quase 1/5 da carteira, que não é papel. É o quê? Fundos imobiliários e permutas financeiras. Então, em um cenário que o mercado cai, a posição em fundos imobiliários não consegue gerar resultado. Em um cenário que você investe em permuta, desenvolvimento e obra, se não estiver vendendo também, não tem resultado. Então, acredito, né, de fato, que essa variação dos resultados e dos rendimentos vem principalmente por essa parte aqui da carteira. Quando o mercado está bem, a parte de fundos imobiliários consegue performar, gerar lucro e, obviamente, essa permuta financeira depende do desenvolvimento imobiliário, que inclusive ele subiu recentemente. Então, essa é a estrutura do MXRF11 e vou trazer para vocês aqui a rentabilidade histórica do fundo. Olha só, fundo que teve início em 18/5/2012. De 2018 para cá, o fundo teve uma rentabilidade de 397%. 397%. E é até engraçado, porque muita gente pega o gráfico do Google Finance, muita gente pega o gráfico do Google e fala, MXRF, no gráfico aqui, não está mostrando isso aí não, que você está mostrando. No gráfico máximo aqui, ele está com a rentabilidade de -4. Só que o fato é o seguinte, o fundo de papel ele tem uma dinâmica diferente. O fundo de papel que investe em dívidas imobiliárias, ele apenas, na média, né, te entrega rentabilidade e retorno de maneira consistente ao longo do tempo, através de renda, de rendimentos que são pagos. É importante você entender isso. O fundo de papel ele não tende a se valorizar no longo prazo, ao longo do tempo. Se você comprar com desconto interessante, com desconto ali abaixo do valor patrimonial, tudo bem, tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Mas, ao longo do tempo, esse valor patrimonial não tende a subir tanto. Só para deixar bem claro aqui junto com vocês. Então, a forma que o MXRF11 tem de entregar resultado, de entregar retorno, é renda para o cotista. Então, esses 397 que vocês viram aqui, é renda e mais renda. Óbvio, se você conseguir comprar um MXRF11 ali, 10, 15, 20 do patrimonial, tende a pegar essa pernada de valorização. Mas você não vai ver a valorização do seu valor patrimonial de maneira relevante. Entenderam? Compreenderam? Tudo certinho, tudo bonitinho. Mas o fato é, ele entrega um excelente resultado, um excelente retorno ao longo do tempo. Só que o que eu percebo? Muitas pessoas acabam investindo nele e mal sabem, né, que se trata de um fundo de papel. Mal sabem o que é um CRI, mal sabem o que é uma dívida imobiliária, mal sabem que ele tem ali permutas financeiras, que são desenvolvimentos imobiliários, que é uma coisa mais específica, mais complexa também, mais arrojada. Então, não estou falando que o fundo é arrojado, é pegado, é apimentado. Não, mas ele não é tão conservador assim como as pessoas acreditam. Essa é a verdade. E ele é um fundo de papel e poucas pessoas sabem, assim, que estão entrando no mercado, como é que funciona um fundo de papel. Então, assim, não vejo problema, né, de você começar por ele. Você não vai estar pagando barato agora nesse momento, até porque está no preço justo no valor patrimonial. Entregou o resultado ao longo do tempo, tudo bem. Mas eu sempre prezo por realizar bons investimentos, comprar ativo de qualidade e pagar o preço certo. Assim, Matheus, tá? Isso é a minha leitura, isso que eu ensino para os meus alunos. Mas independente disso, vamos analisar o GARI 11 e a gente chega no denominador comum para entender o que faz sentido para quem está começando, para quem está dando seus primeiros passos. Uma coisa é fato. Eu defendo muito o mercado de fundos imobiliários para quem está começando na renda variável. E assim, eu defendo o mercado de fundos imobiliários, acredito que isso é para todo e qualquer brasileiro, porque é investir no mercado imobiliário, e o brasileiro naturalmente gosta disso. O brasileiro gosta de receber uma renda todo mês, independente de qualquer coisa. E o brasileiro, ele gosta de receber uma renda isenta de imposto de renda. Essa é a verdade. Os fundos imobiliários conseguem proporcionar isso. Quando você investe no mercado imobiliário no MXRF11, você está investindo em empréstimos de dinheiro. Emprestar dinheiro para operações.
Só que as pessoas não conhecem muito sobre essa estrutura por trás. Agora, quando você vai para um fundo de imóveis, você entende como é que a coisa funciona. Vamos ser bem prático. Vamos lá, turma. Certamente quem está junto com a gente aqui tem algum tio, uma tia, um avô, avó, pelo menos algum conhecido aí que tem um imóvelzinho e coloca para alugar. Certamente você tem e conhece. E como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro locando o imóvel. Ele tem um imóvel, é uma kitnet, 2 quartos, 3 quartos e coloca para alugar e recebe aluguel todo santo mês ali. O fundo imobiliário não é diferente. O fundo imobiliário não é diferente. Você apenas tem imóveis de alto padrão. Você tem ali, shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, mercados, e você ganha dinheiro o quê? Locando para grandes inquilinos. Só que o brasileiro não está habituado a emprestar dinheiro e saber como é que funciona esse processo. Então, eu defendo muito essa ideia de começar por algo que você entenda para você saber de fato como é que funciona, como é que você ganha dinheiro, como é que é o modelo de negócio do fundo, né? Como é que de fato ganha dinheiro. Então, vamos trazer aqui, analisar um pouco o GARI 11 e a gente vai chegar no denominador comum do que eu acredito, do que eu vejo de fato que faz sentido ali para quem está começando. E não é um ou outro, não, podem ser os dois. Mas o que eu defendo sempre é você investir em algo que você entenda aonde está investindo. Combinado? Vamos agora falar do GARI 11, que é um fundo de tijolo que ele investe em imóveis e recebe aluguéis todos os meses. Além disso, ele também ganha com a valorização do imóvel, enfim, e vende também alguns ativos ali com lucro relevantes, enfim. É assim que funciona o GARI 11. Ele nasceu como um fundo de logística, é importante deixar claro, era um antigo GALG 11, depois ele mudou para GARI quando ele comprou um portfólio de renda urbana. Hoje ele é um fundo que ele se denomina como híbrido, mas, vamos lá, 3/4 da carteira dele, ou seja, quase 75% do portfólio é de imóveis de renda urbana, né? É de imóveis de varejo. Pode mudar? Pode, a qualquer momento. Ele é um fundo que ele realmente tem essa parcela maior em renda urbana, mas ele pode comprar ativo logístico, ele pode comprar ativo ali, quem sabe, com um viés diferente. Então, ele está aberto a oportunidades, né? Eu digo aberto, de fato, a ouvir ofertas que sejam interessantes. Vem aqui no site do Estados Invest para a gente ver um pouco sobre o fundo. Estou falando do GARI 11, que ele é um fundo que ele tem um dividend yield de 11,93. É impressionante um fundo de tijolo pagar um rendimento como esse. É impressionante. Ele paga isso porque ele tem uma parte recorrente e uma parte não recorrente. É importante deixar claro. Então, recorrente é o que ele recebe de aluguéis todos os meses. Só que como ele vende bastante imóvel, ele também paga esse valor. É importante deixar claro, né? Quando o fundo ele vende imóvel, ele obrigatoriamente tem que distribuir o lucro junto com os cotistas. Entendeu? Então, no caso, no GARI 11, quando ele vende imóvel, ele distribui esse lucro junto aos cotistas e ele acaba diluindo isso ao longo do tempo. Então, esse 11,93 é uma parte do recorrente, o que ele gera de caixa, o que ele de fato ganha dinheiro através ali dos aluguéis mensais, mas também tem a parte aqui de venda de imóveis, combinado? Vamos lá, o fundo valorizou bem também nos últimos 30 dias, né? Tanto ele como o MXF11, mercado tá andando bem, tá andando direitinho. Está negociando com preço VP 0,96, apesar de eu não gostar dessa métrica aqui para precificar fundo imobiliário tijolo, utilizo muito mais a capacidade de gerar renda do fundo. Hoje é um fundo com 340 mil cotistas, último rendimento 0,083, que deu um dividend yield de 0,92. E ele vem de fato nesse rendimento já de um certo tempo. Fundo que cresceu, né? O fundo que hoje está com 1,3 bilhão de patrimônio, ele vem crescendo ao longo do tempo. Vamos pegar o relatório gerencial para a gente ver aqui na prática, um relatório extenso, um relatório grande, e a gente vai analisando aqui aos poucos junto com vocês. Vamos lá, turma, o GARI 11. Hoje ele é um fundo, só para vocês pegarem os números grandes, né? Que ele tem 1,3 bilhão, rendimento distribuído 0,093, ele tem hoje 39 imóveis no seu portfólio, certo? Dividend yield bem aqui. Ele tem mais de 500 mil metros quadrados de área bruta de locação. Ele tem uma liquidez bem interessante. O prazo médio de vencimento dos contratos é de 12,6 anos e hoje a vacância do fundo é zero, certo? Zero. Que bom, né? Não tem imóvel vago. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu portfólio, antes da gente vir falar aqui de outros pontos. O fundo, inclusive, cresceu bem, né, nos últimos tempos em termos de volume de negociação, número de cotistas, foi impressionante. Essa pernada aqui do GARI que deu de 22 para 23. Vamos entender aqui o portfólio. Hoje ele tem 39 imóveis no seu portfólio, 2 tipos de imóveis, bacana ele comentar sobre isso, que é o quê? Renda urbana e logística. 100% dos contratos são atípicos, ou seja, se o inquilino sair do contrato, ele tem que pagar todo o contrato remanescente, certo? Então vamos dar um exemplo aqui. O Grupo Mateus fez ali, firmou um contrato para ele estar no imóvel por 20 anos. 20 anos. Se ele decidir daqui a 5 anos sair do imóvel, tudo bem, você pode sair. Só que você tem uma multa aqui de pagar os 15 anos remanescentes. Então é um pouco da estrutura que acontece. Se sair, ótimo, porque ele tem que pagar multa e o imóvel fica vago. É o melhor dos mundos. Hoje ele tem 6 inquilinos e ele está localizado em 14 estados do Brasil. Vamos lá, 74% renda urbana, 26% logística. Ele está em geografia, né, de imóveis, seria localização. 29% São Paulo, 22% Rio Grande do Sul, principalmente os imóveis logísticos aqui.
Bahia, Mato Grosso do Sul, outro. Quem são os seus principais inquilinos? Carrefour, BAT, Mateus Mix, GPA, Air Liquid e Almanara. 100% dos contratos são atípicos, que tem uma multa rescisória, que eu acabei de mencionar, que se sair do imóvel, tem que pagar. Não tem jeito. Ele comenta um pouco dos imóveis São Paulo, Bahia, imóvel... Vamos trazer as imagens aqui, ó. GPA Angélica, GPA Vila Leopoldina em São Paulo, Sabará, Abílio Soares, Santo André. Ele fez até uma negociação grande comprando os imóveis do Carrefour, Campinas, Paróquia, Búzios, Brasília, Goiânia, Maceió, Jacobina, o interior aqui da Bahia. Enfim, de fato, é um negócio grande, é um negócio bem robusto. Itabuna, é grande. O fato é, além disso também, além dele ter vários imóveis, né, no portfólio, são 39 imóveis no portfólio, ele até tem uma característica muito grande no Gary, que é uma gestão ativa. Ele acaba vendendo imóveis ali, gerando lucro por cota aos seus cotistas. Então, recentemente, ele vendeu aqui o BRF Salvador, né, imóvel da BRF Salvador, Galpão Refrigerado, e ele vendeu recentemente também o BRF Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, que fica lá em Pernambuco. Foi um lucro absurdo, turma. A gente está falando de uma taxa interna de retorno de 28% ao ano, que é equivalente a IPCA mais 20% e CDI, 250% de CDI. Uma coisa impressionante a venda. Então, é muito interessante ver essa gestão ativa que eles fazem no portfólio. Imóveis logísticos, imóveis de renda urbana, ele comenta um pouco. Fato é, o fundo ele tem uma alavancagem. O que é uma alavancagem? São dívidas que ele contrai ali, só que são dívidas relacionadas aos contratos de locação, a bons inquilinos, a bons imóveis. Então, você tem uma segurança muito grande nessa alavancagem que é feita dentro do Gary 11. Bom, então é assim, dá uma certa tranquilidade. E ele comenta mais algumas coisas aqui. Fato é, vamos chegando aqui no final do vídeo. Matheus, e aí? Na sua opinião, na sua visão, comece pelo MXTF11 ou comece pelo Gary 11? É importante deixar claro, turma. Não é um ou outro. No final das contas, você tem que ter uma carteira de fundos imobiliários. É importante deixar claro, você tem que ter uma carteira de investimentos. Não é um ativo que vai ser o salvador da pátria, não é um ativo que vai ser o melhor do mundo. Você tem que ter uma carteira de investimentos, uma carteira de fundos imobiliários, que é isso que vai fazer você ter resultados de maneira consistente no médio e longo prazo. Só para deixar bem claro que a gente já começar essa conversa. Então, você tem que ter fundo de renda urbana, você tem que ter fundo ali de shopping, você tem que ter fundo de lajes corporativas, você tem que ter fundo de papel também, você tem que ter fundos dos principais segmentos do mercado de fundos imobiliários. O que eu comento muito que é a espinha dorsal. Você tem os principais segmentos que tem histórico e, de fato, são resilientes para o médio e longo prazo. Aí vamos lá, vamos compreender aqui um ponto importante. Qual é a minha premissa para quem está começando no mercado de fundos imobiliários? Alguém que está querendo colocar um dedinho ali do pé, alguém que está querendo começar. Minha visão para quem está começando é começar por algo que entenda de fato onde está investindo. Você entende o que é um fundo imobiliário de papel? Sim ou não? Se sim, tudo bem. Você entende o que é uma dívida imobiliária? Sim ou não? Se sim, tudo bem. Agora, se você respondeu não para alguma dessas perguntas, questionamentos, aí levanta a bola assim de reflexão. Será que faz sentido você começar por um fundo de papel de dívida imobiliária? Porque assim, fundo de tijolo, fundo de imóvel, fundo que tem imóveis para realizar alocação, você entende como é que funciona, como é que ganha dinheiro. O brasileiro tem um DNA imobiliário, não tem jeito, cara. Você entende como é que ganha dinheiro. Então o fato é, preste atenção aqui. Eu acredito que é muito mais interessante começar por algo que você tenha mais facilidade de entendimento. Vejo hoje o Gary como uma excelente opção. A gente está falando, na verdade, de dois fundos que são negociados a base 10, negociados a R$10, por isso que muitas pessoas perguntam. Acredito que é muito mais interessante começar por um fundo que você entenda. Se você entende papel e tijolo, tá tudo certo, você investe onde você quiser. Agora, se você não entende a dinâmica do papel, é muito melhor começar com o tijolo. Na minha visão, na minha opinião. Então, acredito que entre os dois, o Gary 11 ele segue um pouco à frente para quem está começando, para quem está dando os seus primeiros passos no mercado. Mas você também tem que ter fundo de papel na carteira. Hoje eu não compraria o MXF11. Por quê, Matheus? Pô, o fundo trouxe muita rentabilidade histórica, sem sombra de dúvidas. O fundo trouxe resultado. Só que quando eu vou realizar um investimento, eu penso sempre em realizar um investimento comprando um ativo de qualidade e pagando o preço certo. Hoje, ele não está barato, ele está no preço justo. E eu hoje observo no mercado de fundos imobiliários, fundos de papéis que estão... 5, 8, 10, 12 do patrimonial. Eu priorizo isso. Fundos de qualidade também. Então, no final das contas, você faz o que você quiser, o que o seu coração mandar. O que eu acredito que faz mais sentido começar por algo que você entenda. E o fundo de tijolo, o fundo de imóveis, ele de fato é algo que você entende melhor. Entende como é que aquele fundo ganha dinheiro. E depois de um tempo entendendo o mercado de fundos imobiliários, você vai lá e investe em um fundo de papel. No final, faça com muita tranquilidade, faça o seu coração mandar. Comece pequeno, né? Comece com pouco dinheiro para você dar os primeiros passos e entender de fato como é que funciona.
E você, começaria pelo MXF11 ou Gary 11? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião, sua visão. E espero que você tenha curtido e gostado do vídeo. Foi muito mais aqui para trazer algumas reflexões, alguns insights e você começar da forma certa, da forma correta. Espero que você tenha curtido e gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.